Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Eu gostaria de, no dia de hoje, tratar de um assunto muito importante para nós, que trata do tema que Deus nos escolheu. Vejam em João 15:16 como está escrito: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos escolhas. O tempo todo estamos fazendo escolhas. São infinitos e perigosos os convites a que tiremos o olhar do alvo para algo menos importante. Muitas vezes acertamos nas escolhas que fazemos, mas muitas vezes erramos. Contudo, Deus não erra, nunca. Ao lermos esse texto de João 15, vemos que partiu do coração de Deus escolher a humanidade para viver em plena comunhão com Ele. E como Deus não erra nas suas escolhas, vejamos por que Ele nos escolheu. Deus tem um propósito divino para cada um. Como está escrito logo no comecinho do versículo, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E Ele nos escolheu antes da nossa formação. Como está escrito em Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Desde a eternidade Ele nos escolheu, e isso é maravilhoso. O amor e o cuidado do Senhor para conosco é algo que nos constrange o tempo todo. O plano divino de Deus para cada um de nós é desde a eternidade. Ele nos formou à sua imagem e semelhança para que possamos cumprir aqui na terra os propósitos que Ele traçou para nós. E os planos de Deus são imensos, são perfeitos, são maravilhosos. Muitas pessoas se perdem na vida porque permitem que o diabo os conduza por caminhos que não são os de Deus. Os caminhos do diabo são duros, são cheios de maldade, ricos em problemas e dores. Já os caminhos de Deus, esses são cheios de amor, de alegria, de esperança, de realização de suas promessas. E Ele cumpre todas as suas promessas. O Pai Celestial nunca falha, nunca. Deus também nos escolheu para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro 2:9 está escrito: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos privilegiados porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Sabemos que somos pecadores, mas fomos redimidos pelo sangue de Jesus, por sua morte no madeiro, por sua decisão de cumprir os propósitos do Pai para a sua vida, mesmo sabendo que isso custaria sua vida. Somos chamados a sermos luz nesse mundo de trevas, e as trevas estremecem ao ver a nossa luz. As trevas não resistem à luz de quem é filho de Deus e verdadeiramente vive a vida íntegra que Jesus nos ensina. Ele também nos escolheu para andarmos em uma vida nova. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Somos criaturas novas, vivendo uma vida nova. Não temos mais o peso da mochila carregada de pecados, pois Ele tirou esse peso de nós na cruz do Calvário. Sabemos que somos falhos, que nossos antepassados falharam, mas Deus é misericordioso para nos perdoar quando o buscamos de todo o coração. Ao nos tornarmos nova criatura, tomamos a decisão de seguir os passos de Jesus e abandonar a vida velha. E abandonar verdadeiramente significa mudar nossos caminhos, nossos pensamentos e atitudes e alinhá-las aos pensamentos de Cristo,
aos pensamentos que ele teria se estivesse em nosso lugar. Muitos dizem ter se convertido, mas mantêm uma vida dupla, uma vida de luz em determinados momentos, mas de trevas na maior parte do tempo. Isso definitivamente não agrada o coração de Deus. É claro que devemos abandonar nossa vida passada e pegar nossa cruz para estar com Ele de forma verdadeira. Deus também nos escolheu para o passado que carregamos, já não carregamos mais. Isso está em Isaías 53. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca. Nós lemos Isaías 53, de 3 a 7. Aquele que insiste em carregar seu passado cheio de pecados e erros não consegue viver a plenitude que o Senhor nos oferece. Para que possamos nos abastecer das coisas do Pai, precisamos deixar o passado para trás. A vida que o Pai tem para nós é infinitamente mais rica, próspera e intensa do que qualquer vida que tenhamos tido no passado. Deus também nos escolheu para sermos filhos através de Cristo Jesus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso está em João 1,12. Filhos de Deus. Que maravilha que é isso! É isso que somos. E o somos quando decidimos mudar de vida, aceitar a Jesus e viver seus ensinamentos. Nenhum título nesse mundo, nem a mais alta nobreza de títulos criados pelo homem é maior do que ser filho de Deus. Ele também nos escolheu para vivermos a eternidade com Ele. Em Apocalipse 21:4 está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A vida eterna é o maior presente que Deus nos dá. Vida eterna significa estar com Ele, sem dor, sem sofrimento, sem problemas. A vida com Ele é próspera, cheia de alegria e paz. Deus também nos escolheu para darmos frutos. No meio do versículo de João 15:16 está escrito: Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Vejam que a palavra frutificar significa produzir, dar resultado. Deus nos escolheu para fazermos aqui os desígnios que Ele traçou para cada um de nós desde a eternidade. Vejam a responsabilidade que temos. Vejam quanto amor dele para conosco. E Ele não nos daria tal tarefa se não confiasse em nós. A confiança em nós eleva a nossa responsabilidade de cumprir nossos chamados. Cada um tem seu chamado. Uns para pregar a palavra, outros para a profecia, outros para pastorear pessoas. Mas os chamados não se resumem ao ambiente da igreja. No ambiente de trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, enfim, em qualquer lugar podemos exercer nosso chamado. Temos áreas em que somos influentes sobre outras pessoas e temos que cumprir o nosso chamado
nessas áreas. Também fomos chamados a frutificar no reino de Deus, o que implica estar ligado em Cristo Jesus. Em João 15:5 está escrito: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Muitos não dão frutos porque estão completamente desligados de Cristo. Somos ramos de uma árvore, de uma videira. E Jesus nos disse que só daremos frutos para o Pai se estivermos conectados a Ele. Fora isso, não há como darmos frutos bons. Se não estivermos ligados a Cristo, nossos frutos definitivamente não serão bons. Pelo contrário, daremos frutos para o diabo. Porque Jesus nos diz: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Isso está em Lucas 11:23. Dessa forma, devemos nos conectar a Cristo para que sejamos aqueles que com Ele ajuntam. E quanto mais pessoas ajudarem a Cristo a ajuntar, mais forte será seu reino aqui na terra, assim como é nos céus. Ele também nos chamou a frutificar no reino de Deus, e isso implica deixar a zona de conforto. Em Gênesis 12:1 está escrito: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Para frutificarmos, temos que deixar de lado amizades, rotinas, parentes, prazeres, vontades, planos pessoais, etc., e colocar tudo nas mãos de Deus para que seja cumprida em cada um de nós os propósitos dele. Muitos preferem ficar parados na sua zona de conforto, achando que ali encontrarão a vida eterna, que ali encontrarão a prosperidade e a paz de Deus. Não é na zona de conforto que estão as promessas do Senhor para nós. Zona de conforto é um lugar aparentemente tranquilo e agradável de estar. Contudo, ela é um presídio que nos mantém distantes do Pai e do mundo que Ele nos deu. Estando na zona de conforto, ficamos estagnados e vamos morrendo aos poucos. Morte espiritual nos afasta de Deus. Muitos estão mortos espiritualmente e por isso estão separados e distantes de Deus. Frutificar no reino de Deus implica ser cheio do Espírito Santo. Em Atos 1:8 está escrito assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nenhum obstáculo será grande o suficiente para te parar, desde que sua vontade de manifestar a presença do Espírito Santo seja maior ainda. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando permitimos que o Espírito Santo conduza nossas atitudes, pensamentos e palavras, poderemos superar todos os obstáculos desse mundo de trevas. Em Isaías 41:10 temos: O importante é saber que Deus está no comando de toda e qualquer situação. Deus diz: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor deve estar no comando de nossas vidas, direcionando nossas ações. Ele diz para não temermos, pois Ele nos sustentará. Ele é o nosso escudo. Ele está conosco onde quer que estejamos. Ele multiplicará as nossas sementes. Também Deus nos escolheu para desfrutar de suas bênçãos. Já no finalzinho do versículo de João 15:16 temos assim: a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Bênção garantida para aqueles que amam a Deus. Jesus foi claro ao dizer que o Pai concederá a nós tudo aquilo que pedirmos em nome dele. Temos dele essa garantia, de que podemos desfrutar das maravilhas do Pai. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu,
Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso está em 1 Coríntios 2,9. Deus tem maravilhas para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. É difícil amar a Deus? Ora, isso não pode ser difícil para aquele que é verdadeiramente convertido. Também temos bênçãos garantidas para aqueles que clamam a Deus. Em Jeremias 33:3 está escrito: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus é claro que Ele nos responderá toda vez que clamarmos a Ele por alguma coisa. E ao fazer isso, Ele nos mostrará coisas grandiosas que não conhecemos. Com Deus não existe miséria. Com Deus não existe migalha. E também temos a bênção garantida para aqueles que creem. Em Mateus 17:20 temos assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. A fé é o elemento fundamental para que possamos viver as bênçãos do Senhor para nós. A fé agrada ao coração de Deus. Se temos dúvida de que nosso futuro pode ser melhor do que o que vivemos no presente, não estamos vivendo em fé. Pelo contrário, estamos vivendo distantes de Deus e deixando de confiar nele e nas suas promessas. Também temos bênçãos garantidas para aqueles que não olham para trás. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Texto lindo de Filipenses 3:13 e 14. Quem está amarrado ao passado não consegue viver o presente e construir o seu futuro alinhado aos ensinamentos de Cristo. Temos que olhar para adiante e vislumbrar o futuro que o Senhor tem para nós. O futuro do Pai é infinitamente mais rico e cheio de paz do que podemos imaginar. Então, meus irmãos, Deus nos escolheu para o seu propósito divino, para frutificar e desfrutar de suas bênçãos. Como cada um de nós tem respondido a esse chamado? Você tem tido tempo de comunhão com Jesus diariamente? Tem meditado em sua palavra? Tem separado um tempo para orar e adorar? Você tem escolhido as prioridades certas em sua vida terrena? Onde você passará a eternidade? Vocês estão satisfeitos com a forma como estão conduzindo sua vida espiritual, sua vida ministerial, seu chamado? Eu não estou. De fato, nunca estarei. Sempre tem que haver sede em buscar o Senhor, de alinhar os pensamentos a Cristo, visto que os pensamentos moldam nossas atitudes e as nossas escolhas. E aqui, volto lá no começo, no livre-arbítrio. Qual será a sua escolha depois de rever seus pensamentos e atitudes acerca do que tem feito hoje? Deus não errou em nos escolher. Ele conta conosco e jamais abrirá mão de seus filhos. Basta tomarmos posse e a vitória já é certa em Cristo Jesus. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Se Deus estiver no centro de sua vida, tudo o mais se encaixará nos devidos lugares. Amém? Eu quero orar por você. Jesus, eu me aproximo do Senhor neste momento. Coloco aos seus pés os fardos que eu carrego e recebo o alívio prometido. Eu escolho me comprometer com o Senhor. Entrego minha vida em tuas mãos e tomo o jugo leve e suave de Jesus sobre os meus ombros. Eu confio que o caminho que vou trilhar ao seu lado é melhor do que as minhas próprias escolhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.
e que seus caminhos estejam alinhados ao de Cristo Jesus. Amém.